Amanhã para sempre, resumo do capítulo 26. Ciro aciona a bomba artesanal que fez e causa uma grande explosão. Todos saem para descobrir o que aconteceu e Liliana foge. Oregon observa pela janela que Ciro está desmaiado no jardim. Todos ficam receosos com a situação e temem a falência. Gonçalo pede explicações a Aníbal, que consegue enrolar o pai, ao dizer que Adriano não soube explicar nada a Steve Norton. Em particular, Aníbal diz a Gonçalo que não podem perder essa sociedade com a Power Milk e decidem pedir ajuda a Franco Santoro. Bárbara comemora que Adriano não conseguiu assinar o contrato com a Power Milk e adverte Adriano de que deve ficar esperto, pois a volta de Eduardo pode significar o fim de seu casamento. Aníbal solicita a presença de Franco na empresa o quanto antes. Adriano diz que não há o que temer, pois Fernanda está apaixonada por ele. Bárbara sugere que Adriano seduza Fernanda e que tenha relações com ela o quanto antes. Adriano pergunta a Bárbara quando tudo isso irá acabar, e Bárbara ressalta que só quando os Elizalde estiverem endividados até o pescoço. Bárbara diz que quando eles estiverem arruinados, ela e Adriano irão comemorar numa ilha paradisíaca. Aníbal diz a Camilo que ele o acompanhará até a fazenda de Franco para verem um cavalo. Aníbal ressalta que este será o momento oportuno para corrigir a lambança que Adriano fez na reunião. Priscila procura o exame de fertilidade de Aníbal, com a intenção de rasgá-lo, mas não o encontra. Priscila supõe que o exame tenha ficado no apartamento de Vladimir. Oregon ordena que vasculhe em todo o local em busca de Liliana. Oregon pergunta a Agripina a causa daquela explosão, e Agripina revela que Ciro fez uma bomba com as coisas que encontrou. Oregon, furioso, diz que Ciro fez isso para que Liliana pudesse fugir. Santiago elogia as qualidades de Aurora, e Fernanda supõe que o irmão esteja apaixonado por ela. Camilo encontra Aurora colhendo flores no jardim, lhe dá um beijo no rosto e pergunta o que ela viu de interessante em Santiago. Dentro de casa, Camilo diz a Santiago para cuidar bem de Aurora, pois é perigoso deixar uma mulher tão bonita sozinha. Franco está escondido na sala de Agripina e a assusta ao entrar. Agripina pergunta se foi ele. Érica conta a seus pais que participará de um jantar em sua homenagem. Sua mãe questiona se Camilo lhe dará alguma joia. Érica surpreende a mãe ao dizer que apresentará seu novo namorado aos Elizalde. Agripina explica que Liliana aproveitou a confusão com a explosão da bomba para fugir. Agripina ressalta que Ciro foi para o hospital. Eduardo pergunta se a família de Liliana sabe que ela fugiu. Agripina diz que se a família de Liliana souber, todos da clínica ficarão sem trabalho. Franco dá a Agripina seu número de telefone e diz para mantê-lo informado, caso tenha notícias de Liliana. Liliana anda sem rumo pela estrada e quase é atropelada por alguns veículos. Priscila vai à casa de Vladimir com o intuito de procurar o teste de fertilidade de Aníbal. Eduardo se passa por Oregon no hospital onde Ciro está internado e consegue vê-lo. Priscila tenta dar um basta em sua relação com Vladimir e ele se mostra irredutível. Vestido como médico, Eduardo consegue ficar sozinho com Ciro e perguntar pelo paradeiro de Liliana. Ciro diz a Eduardo que procure por algo em sua calça. Oregon aparece no hospital com o intuito de visitar Ciro. A enfermeira diz que ele terá que aguardar, pois o paciente está com seu médico. Oregon fica furioso ao descobrir que há no quarto alguém se passando por ele. Ciro diz a Eduardo que ele é a última esperança para que se vença a partida. A enfermeira traz a calça de Ciro e Eduardo encontra uma peça de xadrez com uma carta. Eduardo percebe que é uma carta escrita por sua mãe. Ciro pede a Eduardo que faça o possível para libertar Liliana, pois essa também será a sua liberdade. Ciro fecha os olhos e Eduardo fica preocupado. Oregon se apresenta como médico de Ciro e exige saber quem é o impostor que está com seu paciente. Furioso, Oregon decide entrar no quarto. O aparelho que mede os sinais vitais de Ciro começa a apitar e Eduardo fica assustado.